milionário fica chocado ao ver mendigo negro proteger sua filha de um roubo. O sol escaldante do Rio de Janeiro brilhava intensamente sobre as favelas do Jacarezinho, enquanto Tiago, um garotinho de 12 anos, jogava bola na rua. Seus olhos, brilhantes como estrelas, refletiam a coragem que morava dentro dele. Ele tinha um grande senso de justiça e, mesmo vivendo em meio a dificuldades, nunca perdeu a esperança. Mas naquele dia, o que ele não podia imaginar era que seu destino estava prestes a mudar de uma forma inesperada. No condomínio luxuoso que Carlos Mendonça de Albuquerque havia construído, Larissa, sua filha mimada e cheia de privilégios, decidiu dar um passeio despretensioso pelas ruas. Ela queria sentir a vida real, longe do glamour e das festas da elite. Mal sabia ela que essa curiosidade a levaria a uma situação de perigo. Quando um grupo de homens armados se aproximou, o pânico tomou conta dela. O coração de Larissa disparou e ela ficou paralisada, sem saber o. Seu corpo pequeno se colocou entre Larissa e os criminosos e ele gritou com a força de um gigante: "Saiam daqui! Não toquem nela!" As palavras saíram de sua boca como um rugido. E a tensão tomou conta do ar. O mundo ao redor parou por um momento e os homens hesitaram, surpresos pela audácia do garoto. A cena foi intensa, os olhares de desconfiança, o som dos passos apressados, as vozes da multidão que começavam a murmurar. Larissa, imersa no medo e na adrenalina, viu o que parecia um milagre. Um garotinho que não hesitou em se colocar em risco por ela. O assalto não aconteceu e, em meio ao caos, ela sentiu algo diferente. Uma curiosidade intensa por aquele menino que desafiou a lógica de seu mundo de excessos. Nos dias seguintes, Larissa procurou Tiago. E calor do rio não aquecia apenas as ruas, aqueceu o carinho que crescia entre eles. Eles começaram a se encontrar mais, e cada conversa era uma revelação. Para Larissa, Tiago era um portal para um mundo novo, cheio de... E para Tiago, Larissa representava a esperança de que um futuro diferente era possível. E então veio o momento decisivo. Larissa decidiu usar a voz que até então fora silenciada por sua vida de privilégios. Ela queria expor as injustiças sofridas por seu lado da cidade. Querer que seu pai, Carlos, escutasse. Mas Carlos, ao receber a notícia, se viu em uma tempestade moral. Ele estava entre proteger sua imagem e ouvir sua filha. O ambiente familiar, antes acolhedor, tornou-se um campo de batalha de ideias. O clímax disso tudo ocorreu em uma tarde, quando Carlos decidiu confrontar Larissa. O sol se pôs e a sala estava envolta em sombras e tensões. Carlos, com a fúria de um leão, tentava justificar suas ações e a origem de sua fortuna, enquanto Larissa exigia mudanças, questionando a moral que sustentava o legado de seu pai. Tiago, agora uma peça vital nesse quebra-cabeça, observava, sentindo o peso das palavras que ecoavam ao seu redor. Segredos obscuros começaram a emergir. As raízes do seu sucesso o assombravam. O que era mais valioso para ele? A rejeição às suas origens ou o amor de sua filha? Enquanto tudo se desenrolava, Tiago se preparava para a luta que se aproximava, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O que eles fariam a seguir? Até onde cada um deles estava disposto a ir para mudar suas vidas e a sociedade ao redor? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A tensão na sala era palpável. Ele estava no centro de um furacão emocional. De um lado, sua filha clamando por justiça. Do outro, a sombra de um passado que ele queria esconder a todo custo. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, um som pesado ecoou na porta da sala, quebrando o silêncio. Um estrondo, seguido por um grito. O coração de todos disparou. Carlos e Larissa trocaram olhares de desespero. Tiago observava em silêncio, sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Eles se viraram para a porta e a primeira coisa que perceberam foi um grupo de homens armados, com os rostos cobertos, invadindo a casa como um turbilhão de violência e raiva. Não havia tempo para pensar. O que estava acontecendo? Os homens gritaram ordens. O clima se tornava opressivo. Larissa se encolheu. Seu instinto era proteger-se, mas Tiago não pensou duas vezes. Ele empurrou Larissa para o lado, posicionando-se à frente dela, uma vez mais agindo como um escudo. Mas então um dos homens olhou fixamente para Tiago e a cena congelou. A tensão estava insuportável. O desconhecido ergueu uma arma, mas antes de disparar, algo inesperado aconteceu. Carlos, em um momento de desespero absoluto, berrou: "Parem! Ele é meu filho!" As palavras pareceram ecoar pelos 4 cantos da sala. Tiago congelou. O mundo ao redor girou e o ar sumiu dos pulmões dele. "Como assim, pai?" Larissa perguntou, a voz trêmula, os olhos arregalados em choque. O impacto da revelação a atingiu como um golpe. Carlos se virou, desesperado, tentando corrigir o que havia dito. Mas já era tarde. A sala estava diante do precipício de um segredo devastador. Os assaltantes hesitaram, mas a confusão tomou conta do ambiente. Carlos não tinha um filho. Tiago era apenas um garoto da favela, um herói que surgiu do nada. Mas agora ele era chamado de filho. E tudo aquilo parecia um pesadelo surreal. Tiago gritou, sua voz cheia de dor e indignação. Mas outro homem, o mais alto e intimidador, aproximou-se de Carlos, seu olhar penetrante. "Se você não quer ver seu conceito de família desmoronar, é melhor você nos ouvir." As palavras eram como uma lâmina afiada cortando o coração de Tiago, que se viu dividido entre a realidade que conhecia e a nova verdade alarmante que se desenrolava diante dele. Larissa estava em choque. A relação que começou a crescer entre eles, a lealdade, a coragem, tudo agora totalmente revirado em um instante. Carlos, por sua vez, estava capturado entre o desejo de proteger sua filha e a necessidade de manter seus segredos enterrados. A tensão era insuportável. O que mais Carlos esconderia? O que Tiago ainda não sabia? A atmosfera estava carregada e a cada segundo que se passava, o papel que Tiago desempenhava nessa trama se tornava mais complexo. Teria ele coragem para confrontar essa nova identidade? O que aconteceria agora com Larissa e o laço que eles haviam formado? Então, antes que o clima pudesse se dissipar, outro grito ecoou na casa e a realidade do que estava acontecendo se tornaria ainda mais aterradora do que eles podiam imaginar. O destino deles estava prestes a ser definitivamente transformado. Mas como?
Que decisões teriam que tomar? O perigo estava apenas começando a se revelar. O coração aumentava na sala. O coração de Tiago batia com força. A revelação de Carlos ainda ecoava em sua mente. Ele é meu filho. Aquela mentira ou seria verdade? O ar estava denso e os homens armados pareciam saborear o desespero crescente. Tiago queria gritar, correr, mas ficou paralisado. Um dos assaltantes, o mais alto, olhou para Carlos com desdém. Então você está disposto a colocar sua família em risco por esse moleque? As palavras eram venenosas e Tiago senti-la como se um gelo percorresse. Carlos, num gesto desesperado, levantou as mãos. Ele estava a um passo de perder tudo. Sua reputação, sua vida protegida no luxo. E agora, esta nova verdade sobre Tiago. Mas os homens não estavam interessados na moralidade. Basta de perguntas. Aqui quem manda somos nós. Diga o que tiver que dizer, ou serei eu a fazer isso por você. O tom do líder era firme, quase ameaçador. No meio daquela confusão, um grito cortou o ar. Uma mulher apareceu na porta, a mãe de Tiago, Raquel. Seus olhos estavam cheios de pânico, mas havia também uma determinação feroz. Tiago, fuja! Agora! Sua voz estava carregada de emoção e por um segundo todos na sala congelaram. Carlos olhou para o lado, a expressão de quem reconhecia algo. Raquel? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. Isso não faz sentido. Todos se entreolharam. Raquel avançou, ignorando os assaltantes, seu olhar fixo em Tiago. Você precisa saber a verdade. Eles não disseram tudo. A sala parecia girar e os homens armados ficaram perplexos. Você não é apenas um garoto da favela. Você é. A voz dela se quebrou e ela hesitou, como se as palavras fossem pesadas demais. Carlos, pálido como a morte, ficou paralisado. O que você está dizendo? A força dele agora estava esvaindo. Você é irmão dele. A revelação caiu como uma bomba na sala e o eco reverberou por um instante que parecia uma eternidade. Tiago olhou para Raquel, tentando processar o que acabava de ouvir. Seu irmão? O que isso significava? As palavras cortaram através do caos. E os assaltantes também hesitaram. A confusão reinou, e então um dos homens gritou: "Cale a boca, mulher!" Mas já estava feito! A história que todos conheciam estava desmoronando. Carlos se virou para o grupo de assaltantes, sua fachada de firmeza começando a desmoronar. Vocês não querem fazer parte disso. Essa não é a hora. Mas Tiago estava em choque. Não conseguia desvincular as menções de irmão de todo o tumulto que cercava a sala. Larissa, agora cheia de dúvidas, olhou para Tiago com uma nova perspectiva. O laço que tinham se tornara ainda mais complicado. Eles eram mais do que apenas amigos. A tensão era palpável e a sala se tornara um campo de batalha emocional. O que mais estava escondido neste emaranhado de segredos? Os assaltantes, percebendo que a situação saía do controle, começaram a se posicionar, suas armas apontadas em direção a
todos na sala, o líder olhou para Carlos, a raiva e a ganância em seu olhar. Você não vai se livrar de nós tão facilmente. A verdade pode ser a sua ruína. Os corações estavam acelerados. Todos sabiam que algo catastrófico estava prestes a acontecer. Tiago sentiu nó na garganta, os pensamentos girando descontroladamente. O que isso poderia significar? Ele não estava apenas lutando por Larissa e por si mesmo, mas agora por um irmão que nunca soube que existia. Então o som de sirenes começou a se aproximar ao fundo, um sinal de esperança ou uma nova calamidade? O que aconteceria a seguir era incerto, mas uma coisa estava clara: a vida deles nunca mais seria a mesma. O tempo parecia parar. Tiago ainda tentava absorver a explosão de palavras que ecoava na sala. Irmão? Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo que não acabava. A visão de Raquel, com os olhos cheios de um desespero desesperado, não ajudava. Os assaltantes, que antes pareciam ser a maior ameaça, agora estavam apenas tentando entender a dinâmica que mudava rapidamente. O líder dos assaltantes, com a arma na mão, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? A voz dele foi dura, mas havia um nervosismo ali. A tensão no ar era palpável. Um silêncio mortal se instalou na sala. As sirenes se aproximavam, aumentando a urgência e o pânico. É verdade! Tiago é seu filho! Raquel gritou novamente, a determinação em sua voz misturada com uma fúria que arrepiava a pele. Carlos, você não tem o direito de esconder sua verdade. O olhar dela cruzou com o de Carlos, que parecia paralisado. A revelação era uma bomba estourando em mentes e corações. Tiago sentiu-se como se tivesse sido empurrado para o centro de um palco iluminado, os holofotes estourando em cima dele. Mas como? Por que você nunca me contou? A incredulidade tomou conta de seu corpo. A verdade era um peso esmagador. Os homens armados trocaram olhares nervosos, claramente confusos, e um deles sussurrou algo sobre coisas fazendo sentido. O clima estava tenso, o ar carregado de uma energia elétrica. Os assaltantes estavam começando a hesitar. Cala a boca! O líder deles gritou, mas já era tarde demais. Tiago sentiu que havia uma fissura em sua antiga vida, como se o chão estivesse se abrindo debaixo de seus pés. E então, como se as estrelas estivessem se alinhando contra eles, algo estourou na entrada da sala. Um novo grupo entrou. Eram policiais. A casa foi invadida por homens fardados, armados com escudos e fuzis. A cena virou um caos. Todos no chão! Alguém gritou, e a confusão reinou. Tiago, Larissa e Raquel se jogaram para o lado, enquanto Carlos tentava proteger sua filha. Mas a situação estava fora de controle. Os assaltantes estavam perdidos entre a fuga e a luta. Eles começaram a disparar, balas atingindo as paredes, o som ecoando como trovões. Tiago olhou para Larissa, que tinha o rosto pálido e os olhos arregalados. Vamos! Precisamos sair! Ele puxou a mão dela, mas a pressão de tudo que estava acontecendo fazia tudo parecer inerte. Raquel estava perto, ainda gritando para Tiago, tentando se certificar de que ele compreendesse o que estava acontecendo. Você pode ser um Mendonça, Tiago. Você é mais do que apenas um garoto da favela. As palavras dela cortaram através do caos.
Mas enquanto tudo isso se desenrolava, uma verdade ainda mais devastadora estava prestes a ser revelada. O líder dos assaltantes pegou um celular e, em um movimento rápido, discou um número. Certo, já temos o que queríamos. Deixem tudo isso acontecer, disse com um sorriso malicioso no rosto. A sensação de traição atingiu Tiago como um golpe físico. O que você quer dizer? Sua voz tremia. A confusão agora se misturava com o terror. Ele percebeu que tudo isso poderia ser parte de um plano maior, um jogo tortuoso onde eles eram apenas peças. Foi quando ouviu uma risada. A risada que ecoava entre os homens armados. E um nome atravessou sua mente, como uma lâmina. Eduardo! Os olhos de Tiago se arregalaram. O tio que ele sempre soube que poderia estar por trás de vários eventos em sua vida. O Onent sempre viveu entre as sombras de sua infância. Mas por que isso estava acontecendo agora? Que papel o homem que ele nunca conheceu estava jogando nesse tabuleiro repleto de dor? E naquele momento, as sirenes ecoaram como um grito de guerra do lado de fora. O caos que estava prestes a explodir era apenas o início. Tiago percebeu que não sabia quem realmente era, mas uma coisa ficou clara. Os laços familiares eram mais complexos do que sempre pensou. Ele precisava agir para salvar Larissa, para descobrir quem ele realmente era e para confrontar os fantasmas que o cercavam. A história deles estava prestes a mudar para sempre. E o futuro? Bem, ele era mais incerto do que nunca. O tempo parecia parar. Tiago ainda tentava absorver a explosão de palavras que ecoava na sala. Irmão? Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo que não acabava. A visão de Raquel, com os olhos cheios de um desespero desesperado, não ajudava. Os assaltantes que antes pareciam ser a maior ameaça, agora estavam apenas tentando entender a dinâmica que mudava rapidamente. O líder dos assaltantes, com a arma na mão, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? A voz dele foi dura, mas havia um nervosismo ali. A tensão no ar era palpável. Um silêncio mortal se instalou na sala. As sirenes se aproximavam, aumentando a urgência e o pânico. É verdade! Tiago é seu filho! Raquel gritou novamente, a determinação em sua voz misturada com uma fúria que arrepiava a pele. Carlos, você não tem o direito de esconder sua verdade! O olhar dela cruzou com o de Carlos, que parecia paralisado. A revelação era uma bomba estourando em mentes e corações. Tiago sentiu-se como se tivesse sido empurrado para o centro de um palco iluminado, os holofotes estourando em cima dele. Mas como? Por que você nunca me contou? A incredulidade tomou conta de seu corpo. A verdade era um peso esmagador. Os homens armados trocaram olhares nervosos, claramente confusos, e um deles sussurrou algo sobre coisas fazendo sentido. O clima estava tenso, o ar carregado de uma energia elétrica. Os assaltantes estavam começando a hesitar. Cala a boca! O líder deles gritou, mas já era tarde demais. Tiago sentiu que havia uma fissura em sua antiga vida, como se o chão estivesse se abrindo debaixo de seus pés. E então, como se as estrelas estivessem se alinhando contra eles, algo estourou na entrada da sala.
Um novo grupo entrou, eram policiais. A casa foi invadida por homens fardados, armados com escudos e fuzis. A cena virou um caos. Todos no chão! Alguém gritou e a confusão reinou. Tiago, Larissa e Raquel se jogaram para o lado, enquanto Carlos tentava proteger sua filha. Mas a situação estava fora de controle. Os assaltantes estavam perdidos entre a fuga e a luta. Eles começaram a disparar, balas atingindo as paredes, o som ecoando como trovões. Tiago olhou para Larissa, que tinha o rosto pálido e os olhos arregalados. Vamos, precisamos sair. Ele puxou a mão dela, mas a pressão de tudo o que estava acontecendo fazia tudo parecer inerte. Raquel estava perto, ainda gritando para Tiago, tentando se certificar de que ele compreendesse o que estava acontecendo. Você pode ser um Mendonça, Tiago. Você é mais do que apenas um garoto da favela. As palavras dela cortaram através do caos. Mas enquanto tudo isso se desenrolava, uma verdade ainda mais devastadora estava prestes a ser revelada. O líder dos assaltantes pegou um celular e, em um movimento rápido, discou um número. Certo, já temos o que queríamos. Deixem tudo isso acontecer, disse, com um sorriso malicioso no rosto. A sensação de traição atingiu Tiago como um golpe físico. O que você quer dizer? Sua voz tremia. A confusão agora se misturava com o terror. Ele percebeu que tudo isso poderia ser parte de um plano maior, um jogo tortuoso, onde eles eram apenas peças. Foi quando ouviu uma risada. A risada que ecoava entre os homens armados. E um nome atravessou sua mente como uma lâmina. Eduardo. Os olhos de Tiago se arregalaram. O tio, que ele sempre soube que poderia estar por trás de vários eventos em sua vida. O homem que sempre viveu entre as sombras de sua infância. Mas por que isso estava acontecendo agora? Que papel o homem que ele nunca conheceu estava jogando nesse tabuleiro repleto de dor? E naquele momento, as sirenes ecoaram como um grito de guerra do lado de fora. O caos que estava prestes a explodir era apenas o início. 2 policiais com piruetas bem ensaiadas atacaram um dos assaltantes e rapidamente o imobilizaram. Mas a situação virou de cabeça para baixo. No meio da confusão, a porta explodiu em pedaços e o homem, imponente com uma presença que paralisava, entrou. Era Eduardo. Mas algo nele estava diferente. Os olhos, cheios de conhecimento sombrio, examinavam a sala, e um sorriso torto surgiu em seu rosto. Ele nunca foi seu, Carlos. Eduardo disparou com uma voz que anunciou o fim. Tiago sempre foi meu, e agora vai se juntar a nós. As palavras dele cortaram através do vidro de segurança, ecoando na mente de Tiago, que se viu entre 2 mundos, sem entender o que isso significava. A adrenalina pulsava e o ar parecia eletrificado com a verdade devastadora que ameaçava consumi-los. O destino estava prestes a engolir todos de uma só vez. E no meio desse turbilhão, Tiago percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Que escolha ele faria? Tiago estava paralisado. A mente girando como um redemoinho. Eduardo, com aquele sorriso malicioso e a presença imponente, parecia ter trazido uma tempestade. As sirenes lá fora eram um eco distante, mas a verdade estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. Ele não tinha como entender o que isso significava, mas os olhos de Raquel estavam cheios de um desespero que falava alto. Tiago, confia em mim.
A voz de Raquel tinha um tom de aflição, mas talvez já fosse tarde demais. Eduardo levantou a mão. Chega de joguinhos, meu irmão. Você pertence a mim. O coração de Tiago disparou. A inicialmente escassa segurança que ele sentia, desaparecendo em um instante. O que realmente havia entre eles? O que ele sabia sobre sua própria vida? Do lado de fora, os gritos da polícia se misturavam ao barulho da confusão. O líder dos assaltantes, agora com um olhar nervoso, olhou para Eduardo. O que você quer fazer aqui? Não temos tempo para isso. Mas Eduardo, imperturbável, estava focado em Tiago. Você precisa entender quem realmente é. Eles nunca te contaram. O clima na sala mudou. A tensão aumentou e se transformou em uma eletricidade palpável. Os assaltantes estavam claramente perdendo a paciência, mas Eduardo parecia mais decidido ainda. Ele estava ali para fazer uma revelação. Tiago, você não só é meu irmão, mas também o verdadeiro herdeiro da Fortuna Mendonça. Fortuna? Que fortuna? A incredulidade transparecia na voz do garoto, enquanto Larissa, que até então estava em choque, começou a perceber o peso das palavras de Eduardo. Meus pais nunca mencionaram isso! A desesperação transparecia em sua voz. Antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O som de uma explosão. A porta da sala voou longe e uma fumaça densa tomou conta do ambiente. A luz piscou e, no meio do caos, Tiago viu pânico no rosto de Larissa. Fuja! Ele gritou, puxando-a para trás, enquanto a sala se tornava um cenário de guerra. Os assaltantes, enredados na confusão, perderam o controle. Um deles, apanhando o celular que o líder havia deixado cair, gritou: Não deixem que eles escapem! Havia mais pessoas envolvidas nisso, e Tiago percebeu que sua vida estava em risco. O verdadeiro jogo estava longe de terminar. Mas então uma figura emergiu da fumaça. Era um policial, mas não qualquer policial. Era um homem alto, com uma expressão de ódio latente. Eduardo, você não vai escapar novamente! O reconhecimento cruzou os olhos de Eduardo. O que você está fazendo aqui? E a tensão só aumentou. Algo inesperado aconteceu. Uma troca de tiros estourou. E um assaltante foi atingido, caindo ao chão com um gemido agonizante. Tiago se agachou, coração na boca. O que mais estava escondido naquele jogo mortal? Raquel gritou: Tiago, venha comigo! Mas o caos consumia tudo. Eduardo, tomado pela fúria, olhou para o irmão. Cara é a chave. Você precisa saber a verdade sobre ela. O que ele estava dizendo? A atmosfera pesava e a expressão de Tiago virou de assombração para confusão. Uma onda de dor percorreu seu corpo. Ele percebeu que havia mais segredos do que poderia imaginar. A figura de Cara, uma mulher que tinha estado em sua vida de forma fugaz, agora se tornava um mistério que ele não sabia que precisava decifrar. Quem é Cara? O grito de Larissa cortou o ar. E antes que alguém pudesse responder, um novo personagem entrou na sala. Uma mulher com um semblante decidido, que nem Tiago nem Larissa conheciam. Chega! A verdade precisa sair! Ela tinha alguma conexão? E no momento em que ela se virou, cravou os olhos em Eduardo com um peso de acusação. Você é o único que não sabe o que realmente está por trás disso tudo, Tiago. O silêncio que se seguiu estava carregado de questionamentos e incertezas. Tiago sentiu aquele nó na garganta se apertar ainda mais. Secrets que ele parecia ter encontrado em
cada esquina da sua vida agora estavam na sua cara. As balas, os assaltantes, o poder que ele nunca soube que tinha. Tudo estava se entrelaçando de uma maneira que transformava a sutil compreensão de quem ele era em um pesadelo. E assim, a realidade começou a desmoronar ao seu redor. O passado que ele pensou ter construído estava em ruínas. Aquela sala antes segura agora se tornava um campo de batalha. Apenas vacile um pouco e você vai entender qual o seu lugar nessa história, irmão. As palavras de Eduardo eram uma promessa sombria, uma ameaça que pairava sobre eles como uma sombra. E Tiago se perguntava, ansioso e apavorado, qual seria o próximo passo? E mais importante, quem realmente era? Tiago estava paralisado, a mente girando como um redemoinho. Eduardo, com aquele sorriso malicioso e a presença imponente, parecia ter trazido uma tempestade. As sirenes lá fora eram um eco distante, mas a verdade estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. Ele não tinha como entender o que isso significava, mas os olhos de Raquel estavam cheios de um desespero que falava alto. Tiago, confia em mim! A voz de Raquel tinha um tom de aflição, mas talvez já fosse tarde demais. Eduardo levantou a mão. Chega de joguinhos, meu irmão. Você pertence a mim. O coração de Tiago disparou. A inicialmente escassa segurança que ele sentia desaparecendo em um instante. O que realmente havia entre eles? O que ele sabia sobre sua própria vida? Do lado de fora, os gritos da polícia se misturavam ao barulho da confusão. O líder dos assaltantes, agora visivelmente nervoso, olhou para Eduardo. O que você quer fazer aqui? Não temos tempo para isso. Mas Eduardo, imperturbável, estava focado em Tiago. Você precisa entender quem realmente é. Eles nunca te contaram. E então, o som de algo pesado atingiu a porta. O madeiramento se estilhaçou. E a luz se cortou abruptamente, enquanto uma figura encapuzada invadia a cena. A poeira tomou conta do ambiente e todos pararam. O clima pesou ainda mais. As armas se apontaram e os olhos se arregalaram. Quem é você? O líder dos assaltantes rosnou, a voz cheia de raiva e pânico. A figura manteve-se em silêncio, saindo das sombras. O capuz caiu, revelando um rosto familiar. Era Lara, a melhor amiga de Larissa. Mas algo estava errado. Seu olhar, antes gentil e curioso, agora transbordava frieza. Lara? Larissa gaguejou, confusa. O que você está fazendo aqui? Mas Lara apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Os assaltantes trocaram olhares nervosos, sem entender. Desculpe pela bagunça, mas finalmente chegou a hora da verdade. A voz de Lara soou perturbante, como se ela estivesse em um transe. Muitas mentiras têm sido ditas, e eu sou a chave para tudo isso. Tiago sentiu uma onda de inquietude, o nó em sua garganta se apertando mais. Do que você está falando? Ele não conseguia entender. Era como se o mundo tivesse girado de cabeça para baixo, com um movimento ágil. Oh my God! Rosa? O batem bordada. Pronto, como está possivelmente. Chegado dela bem preparado. E espere, uma pispada. Uma
trombada inteligência que o porte futuro deve ser um ponto importante para nós que vivia da história e bevou meus pés para a excelência, enquanto pode se ver, pois é o que a eterna chegada impedimento para um ponto final. Final, sonhando, atender. E Lara puxou algo do bolso, uma pequena caixa. Ela abriu, revelando um pendrive. Aqui estão todos os registros. Uma eletricidade percorreu o ambiente. E você, Tiago, é o verdadeiro dono de toda a fortuna Mendonça. Você precisa ver isso. As palavras saíram como um tiro. O ar ficou pesado e a tensão subiu. O quê? Carlos exclamou, olhando para Lara com horror. Você não pode estar falando sério. Ele parecia em choque, e Raquel tensionou os músculos, prestes a entrar em ação. Eduardo, visivelmente irritado, gritou. O que você está tentando fazer, Lara? Não deve estar aqui. Mas ela não se abalou. Você não vai me parar. Todos têm direito à verdade. E então, como se tivesse acionado um estopim, a sala explodiu em confusão. A troca de tiros começou novamente e as balas cortaram o ar. Tiago pulou, puxando Larissa para o chão. Vamos! Temos que sair! Mas o caos era ensurdecedor e Amanda, agora em uma transformação inesperada, continuava a gritar. Todo mundo é cúmplice! Tiago, você não sabe quem você é! Ela proferiu aquelas palavras com tal intensidade que Tiago sentiu um frio na espinha. No meio do tiroteio, um grito ecoou mais forte que o barulho da confusão. Um dos assaltantes caiu, atingido, e no instante seguinte, um flash ofuscante iluminou a sala. Cat, uma investigadora, entrou juntamente com mais policiais. Mas não eram os policiais que esperavam. No entanto, a última coisa que Tiago viu foram os olhos de Lara, envolvendo-o em um mistério profundo. Não vamos deixar que isso acabe assim, Tiago. O que você faz agora? Sua vida está prestes a mudar para sempre. Ela apontou o pendrive para ele e a sala girou em um turbilhão de luz e sombras. O que estava guardado naquele dispositivo poderia mudar tudo o que sabia sobre sua família, e a revelação parecia cada vez mais aterrorizante. À medida que a confusão se intensificava, Tiago percebeu que a batalha não era apenas pelo controle, mas pela própria verdade de sua existência. Enquanto a cena se desenrolava em um frenesi dramático, ele sentiu que, e no fundo do seu coração, a única questão que pairava era: a verdade que estava prestes a descobrir seria um alívio ou uma condenação? O som da explosão ainda ecoava na mente de Tiago. Ele estava diante de um turbilhão. A fumaça densa dificultava a visão, e enquanto ele tentava processar tudo, o tempo parecia desacelerar. A revelação de Lara, com o pendrive em mãos, parecia uma sentença em meio ao caos. Ele sentia as mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. Tiago, você precisa saber a verdade. Os olhos de Lara brilhavam com uma intensidade quase desesperadora. Era como se a sala pudesse desmoronar a qualquer instante. O caos de dentro da casa se misturava ao grito das sirenes do lado de fora. Mas ele estava preso naquele momento,
como se tudo em sua vida tivesse chegado a um ponto crítico. Ele ergueu a mão, tentando pedir uma pausa, um instante para entender. O que quer dizer com verdade? Que verdade? As palavras saíram entrecortadas, carregadas de emoção. O pânico preenchia a sala, mas o olhar de Lara era firme. A verdade sobre seus pais, sobre o que eles estavam escondendo de você. Mas antes que pudesse falar mais, um estalido interrompeu a tensão. A porta foi arrombada novamente. Mas agora não era a polícia. Era um grupo de pessoas, todas em trajes pretos, ou melhor, uniformes. Eles eram um novo tipo de assaltante, e o que quer que estivessem ali para fazer parecia muito mais sério. O ar ficou pesado e a sala ficou em um silêncio sepulcral. O líder dos novos intrusos tinha um olhar afiado. Todos vocês estão prestes a fazer uma grande escolha. Ele apontou para Eduardo. Participe ou enfrente as consequências. A presença dele irradiava uma autoridade que mesmo os assaltantes anteriores pareciam respeitar. Tiago olhou para Lara confuso. Quem são eles? Uma organização que está atrás de coisas maiores do que você imagina. Lara respondeu com a voz tremendo. Eduardo, você sabe do que estou falando. O ambiente tinha mudado. O clima agora era de verdadeiro terror. Eu não estou aqui para isso. Eduardo retrucou. Mas Tiago percebeu um tremor na voz dele. O que estava acontecendo? O mundo à sua volta agora parecia um cenário de um filme de ação, e ele era o personagem principal, mas sem roteiro algum. O tipo de drama que desmoronava relações e desenterrava segredos. Tiago, você tem que... Eduardo começou, mas a palavra não conseguia sair. Foi então que o inesperado aconteceu. Um dos assaltantes que estava no canto, com uma expressão de desespero, disparou a arma. O estampido foi ensurdecedor e as balas cortaram o ar. A sala se transformou em um caos absoluto. Tiago viu Raquel ser atingida. O impacto foi brutal e o sangue começou a jorrar como um rio, tingindo o chão de vermelho. Não! Tiago gritou, a voz ecoando na confusão. Ele correu em direção à mãe, enquanto o pânico tomava conta do ambiente. A luz da sala piscava e o desespero se espalhava como fogo. A sala virou um cenário de horror. O ambiente estava cheio de gritos e tiros. O tempo parecia ter se detido. E teve um último momento, um último olhar da Raquel. Seu sorriso estava ali, mas agora se misturava com a dor. Tiago! As palavras pareciam pesar e ele não queria que ela dissesse nada. Queria que tudo voltasse ao que era, que a vida deles fosse normal novamente, como se tudo aquilo fosse um pesadelo do qual ele pudesse acordar. Eu vou te ajudar, mãe. Mas no fundo, sabendo que talvez já fosse tarde demais. A verdade estava se desintegrando em seus pés, sem saber quem ele realmente era, sem uma base, uma identidade sólida. E ele percebeu que aqueles que o rodeavam estavam tão perdidos quanto ele. O olhar de Eduardo encontrou com o de Tiago. Você é o único que pode salvar todos nós, Tiago. A intensa urgência estava lá. Mas a confusão em seu coração se avolumava. O que ele deveria fazer? O caos estourava ao seu redor. E enquanto o desespero tomava conta, uma pergunta grande como o céu surgiu. O que faria aquele garoto da favela diante de um destino tão pesado? No fundo, a pergunta ecoava mais uma vez. O que realmente ele era? E no fim, a verdade que estava prestes a ser revelada
Mudaria tudo. O som da explosão ainda ecoava na mente de Tiago. Ele estava diante de um turbilhão. A fumaça densa dificultava a visão. E enquanto ele tentava processar tudo, o tempo parecia desacelerar. A revelação de Lara, com o pendrive em mãos, parecia uma sentença em meio ao caos. Ele sentia as mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. Tiago, você precisa saber a verdade. Os olhos de Lara brilhavam com uma intensidade quase desesperadora. Era como se a sala pudesse desmoronar a qualquer instante. O caos de dentro da casa se misturava ao grito das sirenes do lado de fora, mas ele estava preso naquele momento, como se tudo em sua vida tivesse chegado a um ponto crítico. Que verdade? Tiago perguntou, a voz carregada de confusão e medo. Que verdade? Então, em meio ao emaranhado de gritos e disparos, um novo personagem irrompeu pela porta em frangalhos. Um homem, alto e esquelético, com o rosto coberto por cicatrizes. Ele tinha um olhar frio e a ferocidade em seus olhos deixava claro que ele não era ali para brincar. Fiquem calados, ele gritou, apontando uma arma em direção a todos. O líder dos assaltantes, que parecia o mais calmo entre eles, agora exibia um olhar de pânico. Você não deveria estar aqui. O tom na voz dele fez com que todos na sala recuassem. As balas pararam de ser disparadas. O momento ficou tenso. Tiago sentiu que o chão parecia se abrir e engoli-lo. Eu vim buscar o que é meu, disse o homem com um sorriso cruel. E como uma chave abrindo uma porta, ele proferiu o que ninguém esperava. Tiago Mendonça, você não sabe. Mas a verdade é que você não é apenas um mestiço qualquer da favela. Você é o verdadeiro filho de Carlos. E isso significa que você é parte de algo muito maior. Os olhos de todos se viraram para Tiago. A sala estava em choque. O que ele tinha acabado de ouvir parecia uma piada cruel. O que você está dizendo? Eu sou apenas um garoto da favela. Não tenho nada a ver com isso. Sua voz vacilava entre a incredulidade e o pânico. Eu não estou brincando. O homem se aproximou. Agora, a um passo de Tiago. Raquel, sua mãe, se envolveu em algo que foi muito além de vocês dois. E Carlos, ele não é quem você pensa que é. Ele se virou, encarando Carlos, que estava paralisado. Desculpe, amigo, mas os Mendonça sempre estiveram envolvidos em algo muito mais profundo. E Tiago é o verdadeiro herdeiro de um legado que nunca deveria ter sido apagado. A revelação caiu como uma bomba. As palavras flutuavam no ar, impregnadas de um significado abrangente. Não pode ser verdade, gritou Larissa, confusa. Tiago é só um menino, meu amigo. Mas a luta nos olhos dela contrabalançava com a frustração. Era como se o mundo estivesse cometendo um erro fatal. A tensão encheu o ambiente com uma eletricidade palpável. Tiago sentia a cabeça girar. Sua identidade se esfacelando. Você está mentindo! Estou cansado de mentiras! Oh, a raiva pulsou dentro dele. Enquanto as sirenes cortavam a noite, tudo o que ele havia conhecido parecia estar em colapso. E então, no meio do caos, o homem misterioso piscou um botão em sua roupa e, de repente, uma série de explosões ocorreu do lado de fora. A porta estourou com uma força esmagadora e um novo grupo entrou. Eram policiais armados, mas não eram apenas policiais comuns. Eram da Força Especial, conhecidos por suas táticas extremas. Tiago ficou chocado. O que estava acontecendo? A tempestade havia atingido seu ápice, mas a reviravolta não tinha terminado. Em meio aos gritos, os policiais começaram a prender os assaltantes.
Mas o clima de pânico aumentou ainda mais. O homem que começou tudo se virou para Tiago com um olhar de desafio. Decida quem você é, garoto. Está pronto para enfrentar a verdade? Não, não pode ser. Eu sou apenas Tiago. Seus olhos estavam úmidos, lutando contra a enxurrada de emoções. Eu só quero saber quem eu sou. Você vai descobrir, disse o homem, dando um último olhar para ele, enquanto o caos continuava. O que ele tinha a perder estava em jogo. A sala estava cheia de gritos. Tudo misturou-se em um maremoto de incerteza. A única certeza era que Tiago estava prestes a descobrir que ele não era o que sempre pensou ser. E à medida que as balas voavam e as verdades emergiam, a única questão que restava era: quem realmente era ele? Tiago estava em choque. A cena à sua volta se tornara um pesadelo. O homem que afirmava ser parte de sua vida, que dizia que ele era o verdadeiro herdeiro, parecia uma ameaça. O caos pulsava, os gritos e tiros ecoavam enquanto Raquel caía no chão, ensanguentada. O tempo perdeu sentido e a adrenalina tomou conta dele. Você não pode! Gritou Tiago, desesperado. Se aproximava da mãe. A fragilidade dela quebrava seu coração, mas a cena seguiu em um turbilhão de ação. Eduardo tentou intervir, mas o homem com as cicatrizes avançou. Silêncio, todos vocês! A voz dele era uma lâmina. Tiago sentiu o medo como um peso no peito. O que mais eles teriam escondido? Raquel respirou ofegante, os olhos procurando Tiago. Lute, meu filho! Lute pela verdade! As palavras dela cortaram através da confusão. Tiago deixou escapar uma lágrima. Ele não sabia como, mas precisava agir. Do lado de fora, os policiais começavam a invadir. O ruído do confronto se intensificava. Tiago! O chamado de Lara fixou sua atenção. Esta é a sua oportunidade. Você é mais forte do que pensa. O homem alto riu, mas o desdém em seu olhar revelou uma fraqueza. Ele gritou, erguendo a cabeça. O homem alto riu, mas o desdém em seu olhar revelou uma fraqueza. O que você sabe sobre seu legado? Dizia zombando. Mas Tiago sentiu algo mudar. Ele não era só um garoto da favela. Eu sou Tiago Mendonça. A declaração estourou no ar. A verdade ressoava na sala. E silêncios gélidos surgiram. Os assaltantes hesitaram. E o autoritarismo nas vozes deles se dissipou por um instante. Nesse momento, os policiais irromperam pela porta. A confusão se instalou. Tiros dispararam e os assaltantes tentaram reagir, mas foram rapidamente dominados. Tiago viu Raquel sendo socorrida e sentiu um alívio voraz, mas a batalha ainda não tinha terminado. Eu sei quem você é, Tiago. O homem com cicatrizes tentava escapar, mas os policiais o cercaram. Você vai se arrepender de tudo isso! O tom ameaçador não intimidou Tiago. Ele sentiu que estava no controle pela primeira vez. Antigamente eu era só um rapaz perdido, mas agora eu tenho minha verdade, gritou. Larissa segurou sua mão com força e a conexão entre eles se intensificou. Eles trocavam olhares de entendimento. Era hora de se unirem contra a ignorância e o medo. A sala finalmente se aquietou e os assaltantes estavam sob a custódia da polícia. Eduardo, percebendo que seu jogo tinha acabado, tentou sair. Mas as autoridades já o tinham cercado. Isso não terminou, ele gritou, mas a determinação nas vozes dos policiais não vacilava. Tiago olhou para ele, finalmente livre da influência que o oprimia há tanto tempo.
Não vai ser você quem controlará minha vida, disse Tiago, mais forte que nunca. A verdade estava finalmente ao seu alcance. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto de Raquel, mas não era de tristeza. Era de orgulho. Os flashes das câmeras dos jornalistas se multiplicavam do lado de fora enquanto a história ganhava vida. A opressão estava sendo exposta e o nome Mendonça se tornava sinônimo de luta e redenção. O que viria a seguir? Tiago sabia que a batalha não terminava ali, mas agora tinha aliados, Larissa, Raquel e uma nova vida pela frente. Os laços se fortaleceram e no meio de tudo, a verdade ainda estava por trás daquela porta. Tiago sentiu um arrepio. O que mais ele descobriria sobre sua história? O legado dos Mendonça poderia ser mais sombrio do que ele imaginara. Enquanto isso, Tiago olhou diretamente para a câmera, sentindo que era o momento de iniciar uma nova jornada. E para você que ficou conosco nessa montanha-russa de emoções, se inscrever agora no canal para não perder nenhuma dessas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O que vem a seguir na vida de Tiago será uma nova aventura. E você não pode ficar de fora.